Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Hoje, quarta-feira, é dia de conhecer os serviços, então vamos saber como é que ficou o setor de serviços no mês de dezembro, como ele fechou o ano. Mas a gente vai falar um pouquinho antes das projeções do mercado para o próprio setor de serviços, para ver como é que estava esse termômetro, se o mercado acertou ou errou. E a gente vai passar um dossiê para vocês saberem tudo sobre o aço, tudo sobre o tarifaço, o que vocês precisam saber para discutir esse assunto, para entender um pouco melhor como as tarifas funcionam. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saiu o setor de serviços aí, então vamos explicar o que aconteceu. A história aí do pouso suave parece que está indo para o saco. A taxa Selic está batendo e está batendo forte, até onde a gente nem estava imaginando tanto. Então a gente vai explicar até porque vocês podem perguntar, mas André, você não falou que o setor de serviços ia demorar para cair? Sim, mas eu vou te explicar por que ele está caindo, aonde está caindo, e isso já tem ligação com a Selic. Vamos falar também aí do tarifaço do Trump, vamos explicar o que vai acontecer mais uma vez. Vamos tirar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a isso. Mas antes de tudo isso, até porque o dia é bem agitado hoje, né, Débora? Já vamos para a nossa agenda, né? Então, o que o nosso telespectador aí deve enfrentar nesse dia? Bom, hoje de manhã, antes da abertura, como está sendo nos últimos dias, balanço da Restaurant Brands nos Estados Unidos e da Heineken, para quem gosta de cerveja aí, na Holanda, já saíram esses dados. IBGE, volume de serviços, saiu agora às 9 horas aqui no Brasil. Então a gente já teve essa divulgação, a gente vai trazer, como a gente já explicou aqui, tintim por tintim para vocês, do que está caindo e o que conseguiu segurar um pouco aí o volume de serviços nesse mês aqui de dezembro, no caso, né? 10h30, saiu o CPI, dado aguardadíssimo dos Estados Unidos hoje. Acho que o dado mais aguardado no mercado global é o índice de preços ao consumidor e o núcleo de janeiro. Esse dado tem bastante potencial de mexer com as expectativas de juros, assim como o encontro do Jerome Powell. Na verdade, hoje ele vai apresentar aquele relatório que eu falei ontem para vocês, na Comissão de Serviços Financeiros da Câmara. E o mercado está muito ansioso para saber se Jerome Powell vai dar alguma sinalização em relação à política monetária, ainda mais porque saiu o índice de inflação por lá. Então as duas coisas estão bem ligadas e elas ficam bem na centralidade hoje entre os assuntos dos Estados Unidos. Só não vou trazer o CPI agora para vocês, posso passar muito por cima, porque não deu tempo de fazer o gráfico por conta do horário, porque nos Estados Unidos acabou o horário de verão e isso acaba mexendo com toda a agenda. Meio-dia e meia sai estoques de petróleo, então a gente tem aí semana até dia 7 de fevereiro. Esse dado tem ganhado um pouco mais de relevância, até pelo peso que está se dando ao petróleo nos Estados Unidos. Então espera-se que os estoques de petróleo subam por lá e quando isso acontece, mexe com o preço do petróleo Brent. Mas vamos seguir que tem mais coisa na agenda e a gente vai passar aí para vocês. Hoje, o presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, vai discursar em um evento da Associação Nacional de Diretores Corporativos, às 2h nos Estados Unidos. Tem fluxo cambial semanal às 2h30. Esse dado sai toda semana, velho conhecido nosso. E o Christopher Waller também vai discursar sobre moedas estáveis em um evento. Por mais que esses assuntos não sejam diretamente ligados à política monetária, a juros, diretamente, eles vão falar até sobre outros assuntos muitas vezes, é sempre esperado que tenha algum spoilerzinho, alguma sinalização em relação à política monetária, à política de juros dos Estados Unidos. Por isso que o mercado acaba voltando um pouco as atenções para esses discursos. Depois do fechamento, aqui no Brasil, tem balanço da Suzano e da TOTVS, e na Itália, Telecom Itália. Durante o dia hoje, a gente tem aquele relatório de petróleo do OPEP também. Então, ele deve ficar ali junto com os estoques para direcionar o mercado de petróleo. Os dois devem ser os mais importantes aí. Amanhã a gente traz para vocês o balanço desse relatório para ver como é que estão as previsões da OPEP para a produção e para a demanda do petróleo mundial. Então já vamos partir agora para o nosso Brasilzão, Débora, que tem a pesquisa mensal de serviços e tem o que o nosso amigo mercado achava que ia acontecer, né? Só para a gente situar vocês, a gente teve uma queda mensal de 0,5% do setor de serviços no mês de dezembro. Junto com isso, você teve uma alta de 3,1% no ano,
mas o nosso amigo mercado aí, o que eles estavam achando? Eles erraram bem feio, né, Débora? Então explica pra gente. Erraram. Eu até queria trazer a projeção antes, né, para a gente entender o que o mercado estava esperando e por que o mercado estava esperando esse comportamento do setor de serviços. Foram 29 respondentes dessa vez, não foram 35 como ontem, foram 29 menos respondentes, mas aqui a gente tem, né, dois respondentes esperavam uma queda mais brusca no setor de serviços, então 7% dos entrevistados acreditava que os serviços iam cair de 2,2% a 1,6%, uma queda bem dura aqui, e 4 respondentes, o que correspondia a 14%, acreditava que ia ter uma alta de 0,5% a 0,8%. Então, essas são as extremidades. Depois a gente tem 24% dos respondentes aqui acreditando que ia ser de 0,5% a queda ou até 0%, ficar na estabilidade. A média, quando a gente pega a média das projeções, ficou em 0%, tá? Então, a média da projeção é que os serviços não iam nem crescer, nem diminuir. Eles iam ficar realmente estáveis. Só que a gente tem a maior parte dos respondentes nessa faixa de que os serviços iam crescer de 0,1% a 0,4%. 16 respondentes acreditavam isso, 55% dos entrevistados. Então, mais do que a metade do mercado acreditava que os serviços iam crescer, iam crescer entre 0,1% e 0,4%. A mediana, o que dividiu o conjunto em duas partes, era justamente 0,1%. Então, a média e a mediana estavam muito próximos, entre 0 e 0,1%. O mercado acreditava, então, que os serviços iam ficar estáveis e que esse mês poderia ser uma retomada do setor de serviços depois de um mês de novembro ruim. Então, o mercado estava acreditando muito nesse início de retomada do setor de serviços. Mas, André, parece que não foi isso que aconteceu, né? O mercado errou sua projeção. Então, eu acho que até, continuando um pouco nesse gancho, o mercado, ele tá... uma coisa que eu estou ouvindo toda hora no rádio, eu faço aquele grande exercício lá, filtragem, né? Quase um grande filtro de barra para evitar que vocês ficam tomando essas toxinas aí que eu tenho que tomar aí para ficar vendo análise de economista de mercado na manhã. Eles falam assim, não, a economia brasileira vai passar agora por um pouso suave, uma leve desaceleração. E é isso que muita gente estava acreditando. Só que o que a gente está vendo aí é que, principalmente no setor produtivo, a gente já começa a ter isso. Então, por que o pessoal acreditava? Vai desacelerar o setor de serviços, mas aí você vai ter, então, que, mesmo assim, você vai ter uma alta no total do setor de serviços, só que o que a gente viu de realidade é diferente. O que a gente teve aí na realidade? Até pode colocar já a notícia para fazer o ilustra, né? Que você teve um recuo de 0,5% em dezembro. Lembrando que a gente saiu de um recuo de 1,4% em novembro. E com isso a gente fechou o ano em 3,1% de alta no ano, uma alta bem expressiva. A gente já teve alta boa no setor industrial, teve uma alta boa no setor de serviços agora, falta o comércio aí amanhã. Eu acredito que até possa vir números positivos do comércio, porque a pesquisa do setor de serviços mostrou para a gente as famílias ainda consumindo bastante, mas as empresas reduzindo seu consumo em serviços. E aí sim já é reflexo da Selic. Vamos mostrar aqui primeiro qual foi o comportamento aí do setor aí nos seus principais dados, né? Mensal, acumulado em 12 meses. Uma queda de 0,5% em relação ao mês anterior. Só que um setor de serviços melhor do que a gente estava no ano passado, então 2,4%. Então, mesmo com essa queda mensal, se a gente for comparar com o mês anterior, com o ano anterior, a gente está realmente melhor, ou seja, a economia está bem melhor do que estava no ano anterior, só que a gente está desacelerando. Com isso, a gente chegou tanto no acumulado 12 meses quanto no acumulado no ano, no resultado final de 3,1%, fechando aqui. Fechando, então, esse ano de 2024. E a gente vê aqui quais são os dados aqui mais importantes, então, setores mais importantes para a gente conseguir entender da onde veio a queda e por que você não teve uma queda ainda maior. Vamos pegar aqui os serviços prestados às famílias. Teve uma alta de 0,8%. E você teve que o brasileiro gastou com alojamento e alimentação 1,1% a mais,
Além disso, também gastou com outros serviços prestados às famílias 2,7% a mais. Então, bares, restaurantes, hotéis no primeiro segmento, no segundo segmento manicure, cabeleireiro, lavanderia e etc. Então, a gente teve essa alta. As famílias continuaram consumindo, até porque dezembro é um período de grande consumo das pessoas, das famílias. A gente vê isso, inclusive, no preço do transporte aéreo, que não está aqui, mas a gente consegue observar que ele cresceu 7%. Ou seja, o brasileiro viajou, o brasileiro foi no barzinho, o brasileiro foi fazer sua celebração, o brasileiro consumiu nesse mês de dezembro. Só que quem não consumiu foram as empresas brasileiras. Olha aí, as quedas estão em serviço de informação e comunicação, que é muito consumido principalmente pelas empresas, serviços profissionais administrativos e complementares, 0,7%, serviços técnico-profissionais, que aí é aquela consultoria que você utiliza, o contador, o serviço de escritório, caiu 5,1%, serviços de transporte, serviços terrestres, 2,4% de queda. Então, o que aconteceu é que o setor produtivo não consumiu serviços em dezembro. A indústria teve queda, então ela demandou menos serviços, e o setor de serviços também foi menos procurado, teve um volume menor de serviços prestados. Então, aí sim a gente começa a ver a Selic já atuando, não no serviço que a gente está habituado, que a gente sempre, quando a gente fala de setor de serviço, a gente pensa sempre no cabeleireiro, a gente sempre pensa naquele serviço que a família consome, mas não. A gente já vê o setor de serviços, os serviços prestados às empresas sendo afetados. Então é aí que está o problema. Então a Selic já está afetando, se ela já está reduzindo o ímpeto da indústria, ela também está reduzindo o ímpeto dos serviços profissionais às empresas. Então foi aqui que você teve a queda. Então sim, a gente já tem aqui uma influência da Selic no setor de serviços. Talvez isso aí, para os serviços prestados às famílias, tenha uma queda só daqui a pouco, mesmo o PMI mostrando uma queda preocupante no mês de janeiro, mas vamos ver como que vai ser isso, né? Então, o PMI é um termômetro, o PMI não é o dado finalizado, mas a gente já vê, então, as empresas procurando menos serviços, sinal de que aquela coisa do pouso suave que eles estavam falando, pode ser um belo de um pouso forçado e que eles pode causar um estrago muito rápido se a gente continuar teimando com essa política de Selic tão elevada, ainda mais com a perspectiva de chegar até 15. Imagina qual que vai ser o desastre que isso pode acontecer na economia, Débora. E hoje de manhã, até complementando aí um pouquinho o que o André estava falando, eu vi agentes do mercado, pasme você, André, falando que a Selic talvez já esteja num patamar muito alto, e que se continuar insistindo nisso, isso vai começar a pressionar principalmente ativos de risco, porque vai ter uma fuga para renda fixa, isso no mercado financeiro, isso no mercado de ativos, tá? Mas que também isso teria uma implicação nas empresas. Olha, André, quem diria, né, nossa amiga Kendi aqui aparecendo de novo, quem diria que isso ia acontecer agora, em fevereiro, o mercado começou a falar disso. Mas óbvio, é que agora vai pegar o bolso deles, né? Então, o pessoal esquece, né, que uma coisa que eu acho muito interessante é que as empresas acabam esquecendo, né, que uma parte importante do rendimento delas vem do consumo, né? E o consumo só acontece quando as pessoas têm renda, né? Elas acabam esquecendo aí que o gasto dela é a renda de outra, e as pessoas só vão comprar os produtos delas se as pessoas tiverem renda. Parece que eles esquecem momentaneamente, né, que existe essa situação aí de dependência de as pessoas terem renda para elas consumirem, né? Mas daí chega nesse momento, o calo aperta um pouquinho, elas começam, é verdade, né, gente? Pô, essa segunda parte a gente precisa que o trabalhador tenha um certo dinheiro para consumir, né? Senão eu vou vender para quem? Vender para a sua entidade preferida, não tem para quem você vender, né? Então você não vai vender para o vento, não é possível você acontecer isso. Então, mais uma vez, é o mercado financeiro sentindo as consequências dos seus próprios atos, né? Exatamente, eu não sei que seja nosso amigo vento aqui da produção, mas outro vento não vai comprar mesmo. Agora a gente vai falar sobre tarifaço, né? Esse assunto que está muito aí no centro das discussões, está todo mundo falando sobre a tarifa do aço, e eu vim percebendo, inclusive conversando com alguns colegas aqui no próprio ICL, vendo as dúvidas de vocês que surgem no chat, nos comentários dos vídeos, então eu resolvi fazer um compiladão aqui para vocês, de tudo que vocês precisam saber
para conseguir entender toda essa questão da tarifa do aço. Então a gente vai começar lá atrás, explicando para vocês como é que isso funciona, quem que é afetado, até trazendo alguns números, e a gente vai passando quem ganha, quem perde, quase fazendo aqui uma análise crítica disso, né? Quem que se favorece disso, quem que não se favorece, quem que se beneficia, quem sai perdendo, por que isso está acontecendo, quais movimentos aconteceram lá nos Estados Unidos para levar o Trump nessa direção, o que eles estão vendo em relação ao Brasil, e aí, por fim, a gente vê quem que vai ser mais afetado aqui no Brasil e quem vai ser menos dentro dessa indústria siderúrgica. Mas vamos começar lá do princípio, dos primórdios. Vamos entender como funciona essa tarifa do aço. Tá? Então, como é que funciona essa tarifa? Tá? Quem está impondo a tarifa são os Estados Unidos. Então, se você tem os Estados Unidos impondo uma tarifa para os produtos que entram nos Estados Unidos, então é justamente para evitar que venha essa produção de fora. Então eu trouxe aqui um exemplo muito simplificado para vocês, só para vocês acompanharem comigo o raciocínio e entender como é que isso é imposto. Claro, aqui eu fiz uma simplificação para ficar mais didático para vocês, mas vamos pensar que uma empresa brasileira vende aço para os Estados Unidos a $100 por tonelada. Então a empresa vai comprar aqui do Brasil porque o preço está competitivo, pode ser que tenha inclusive alguma vantagem de comprar do Brasil, então ele vai comprar do Brasil, às vezes valorização ou desvalorização cambial pode mexer com isso, inclusive a gente vai tocar nesse ponto daqui a pouquinho, pode ter alguma vantagem de comprar aqui do Brasil e não comprar lá dos Estados Unidos, comprando aqui sai mais barato. Então vamos pensar que é $100 por tonelada aqui no nosso exemplo. Aí vai o governo dos Estados Unidos e coloca uma tarifa de 25%. Essa tarifa afeta quem? Quem exporta para os Estados Unidos. Então, quem vendia para os Estados Unidos a $100, a partir do momento que entra com uma tarifa de 25%, aqui numa simplificação muito grande, o aço vai chegar para os Estados Unidos custando $125. Então, aquele aço que antes chegava ali para quem comprava, para uma empresa, por exemplo, a 100, se comprar dos Estados Unidos vai pagar 125 porque tem 25% de tarifa. Só que, se essa mesma empresa comprar dentro dos Estados Unidos, ela vai continuar pagando 100, porque lá dentro não tem essa tarifa alfandegária, essa tarifa comercial. Então, aqui, claro, está muito simplificado, mas é justamente para vocês entenderem quem que se favorece e o que eles estão tentando diminuir com isso. Eles estão tentando diminuir que entre aço nos Estados Unidos de outros países. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos e por isso que a gente está sendo tão afetado. Porque esse aço vai chegar mais caro por conta da tarifa. Então, o que eles querem estimular? A compra do aço produzido nos Estados Unidos. A grande questão é, e eu já falei isso algumas vezes, a produção dos Estados Unidos de aço está em declínio há algum tempo. Ela não é uma produção que está ali fortalecida, uma produção que está muito pujante, não está acontecendo isso. Então, vai demorar um tempo para as siderúrgicas voltarem a produzir o aço suficiente para suprir a demanda dos Estados Unidos, das indústrias, das montadoras. Inclusive, tem uma matéria bem interessante hoje, que eu li, inclusive, na Bloomberg, se não me engano, que falava justamente sobre o impacto das montadoras e que as montadoras estão indo para o Congresso lá estadunidense para discutir essa questão de como isso pode prejudicar as montadoras, que são alvo, inclusive, de algumas também, alguns benefícios, enfim, alguns subsídios que o Trump queria fazer. Né? Ele queria fomentar as montadoras dos Estados Unidos e elas vão ser já prejudicadas por essa questão do aço. Então, o que a gente precisa entender aqui? O aço que vai ser exportado do Brasil ou importado nos Estados Unidos vai ficar mais caro do que o comprado lá dentro. Com isso, Donald Trump gostaria de fomentar e fortalecer a indústria nacional de aço. Então, esse é o ponto, tá? Então, aqui, eu até coloquei aqui impacto no mercado. Produtores americanos vendem por $100 a tonelada e ficam mais competitivos, porque ficaria $25 por tonelada mais barato. Empresas brasileiras vão perder as vendas porque vão ficar mais caras. E consumidores nos Estados Unidos podem pagar mais caros por produtos que usam aço, porque vai virando uma cadeia, certo? Então, vamos pensar que a demanda lá é grande por aço, mas eles não têm oferta suficiente para suprir essa demanda, porque, como já falei, as empresas lá estão em declínio. Se eles não vão ter de onde comprar lá de dentro, eles vão continuar, no curto prazo, importando aço dos outros países, só que importando um aço mais caro. Isso vai deixar a produção mais cara, vai deixar o custo de produção mais caro, e no final, produtos que levam aço também vão ficar mais caros.
Então, no curto prazo, enquanto essa indústria não estiver fomentada lá nos Estados Unidos, vai ser um tiro no pé e pode ser um fator de pressão inflacionária, que é o que está sendo muito discutido hoje. Mas vamos seguir, porque a gente ainda tem um pouco mais de coisa para falar com vocês. Quem ganha com a sobretaxa do aço e alumínio nos Estados Unidos? Bom, os próprios produtores de lá, né, que vão ter menos concorrência porque os preços vão estar mais altos, e a gente já viu uma valorização de algumas ações de siderurgia nesse sentido, por mais que elas ainda não consigam suprir a demanda, a gente sempre lembra vocês que o mercado age na expectativa. Então, diante de uma expectativa de aumento de produção para suprir essa demanda interna dos Estados Unidos, pode ser que empresas grandes como a US Steel, a Alcoa, se beneficiem diretamente desse movimento, porque elas vão ter ali o maior mercado consumidor interno que pode induzir elas a produzir mais aço e ter mais lucro no futuro, já que vai ter essa barreira do aço que entra de fora. Tá? Então, esse é um outro ponto. E o governo também reforça um discurso protecionista e atrai apoio do setor industrial. Só que aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem todo setor industrial vai apoiar isso, como o caso das montadoras, que já estão aí pensando em como eles vão rebater essas tarifas, porque isso deve impactar muito a produção, por exemplo, dos automóveis, que depende do aço e depende muito do aço importado. Vamos seguir aqui para quem perde, então, nessa história. Bom, consumidores, como eu falei, que usam produtos que usam aço, alumínio, então carro, eletrodoméstico, eletrônicos vão ficar mais caros, porque vai desencadeando ali. Exportadores dos Estados Unidos podem também ter um prejuízo nisso, porque se você impõe uma barreira ali, uma tarifa, pode ter retaliação do país afetado. Então, a China, por exemplo, pode trazer uma retaliação em resposta e isso vai prejudicar quem exporta. Então, vai ter uma barreira dupla, né? Então, a China também vai colocar uma barreira, outros países podem colocar barreiras a produtos que também são importados dos Estados Unidos e aí os exportadores podem sair também perdendo nessa. Setores dependentes de aço e alumínio, já falei, então a matéria-prima fica mais cara, o produto fica mais caro, porque no curto prazo não tem aí quem supra essa demanda. E o setor agrícola, por mais que seja muito indiretamente, também pode acontecer por conta das retaliações. Então, as retaliações podem mexer com outros setores que às vezes a gente nem pensa, porque isso aconteceu no primeiro mandato do Trump. Alguns setores começaram a sofrer por conta de retaliações em resposta às tarifas impostas lá no primeiro governo dele, porque ele já fez isso, depois mudou para sistema de cotas, a gente já explicou isso para vocês. Então, outros setores podem começar a perder mercado por conta da retaliação que pode começar a acontecer em outros países que têm relações comerciais com os Estados Unidos. E é isso que ninguém quer. Pode passar aí para a próxima página para o pessoal em casa acompanhar. É isso que ninguém quer. Que tem uma guerra comercial que começa a prejudicar todo mundo no final das contas. Vai prejudicar outros países, vai prejudicar alguns setores industriais dos Estados Unidos, vai prejudicar alguns exportadores dos Estados Unidos. Então, essa guerra comercial, no final, acaba prejudicando quase todo mundo. Aqui a gente tem o balanço da primeira medida do Trump 1, né, que foi quando ele teve essa adoção. Ele criou 8.700 empregos, mas isso custou mais por vaga. E empresas siderúrgicas lucraram 2,4 bilhões, mas as empresas que compram aço pagaram 5,6 bilhões a mais. Então, não barateou a produção dos Estados Unidos, por mais que as siderúrgicas estadunidenses tenham lucrado um pouco mais, para quem compra o aço, para quem usa o aço, ficou muito mais caro, ficou 5,6 bilhões mais caro. Então, ele agrada um lado, mas vai desagradar vários outros setores dentro da própria indústria americana que ele quer fomentar. Vamos ver aí por que o Brasil ficou na mira do aço, né? Por que o Brasil ficou na mira dos Estados Unidos, não do aço? O aço brasileiro ficou na mira, gente, que confusão. Por que o aço brasileiro ficou na mira dos Estados Unidos? Um assessor de Trump, o Peter Navarro, acusou o Brasil de vender aço mais barato usando real desvalorizado e subsídios. Então, a gente estava com uma moeda desvalorizada e tinha alguns subsídios. E esse Peter Navarro, como a gente é o segundo maior exportador aí para os Estados Unidos, começou a falar que o nosso aço estava chegando muito mais barato, que estava quase inundando ali os Estados Unidos de aço brasileiro e que isso era pouco competitivo. Então, o Brasil entrou na mira justamente para isso. Aí eu trouxe alguns números para vocês. A gente exportou quase 4 milhões de toneladas de aço para os Estados Unidos em 2023. Isso representa 14% do total das importações americanas de aço.
E ainda em 2024, tá, esse dado pode ser atualizado, 2024 cresceu mais ainda. O que está em jogo? Possível sobretaxa do aço brasileiro e risco de impacto na siderurgia do Brasil e aumento dos preços nos Estados Unidos. Isso a gente já explicou porque a siderurgia aqui exporta muito para lá, algumas empresas vão ser mais afetadas, a gente vai falar daqui a pouquinho, e os preços lá vão aumentar enquanto eles tiverem que importar aço de outros países. Mas vamos seguir aqui que tem mais coisa para explicar para vocês. No Brasil, quem ganha e quem perde com essa sobretaxa? Empresas menos dependentes dos Estados Unidos vão sair ganhando. Então, a Uzi Minas, por exemplo, não tem como foco os Estados Unidos como foco de exportação. Uzi Minas exporta mais para a Argentina, então vai ser menos impactada. A Gerdau, eu falei ontem para vocês, a Gerdau ela tem fábrica nos Estados Unidos, ela tem planta aqui e ela tem planta dentro dos Estados Unidos. Então, ela consegue driblar aí parte dessa sobretaxa, porque parte da produção é feita nos próprios Estados Unidos. Então, feita lá dentro, não vai ter a tarifa, por mais que seja uma empresa brasileira. Inclusive, o Donald Trump gostaria que isso acontecesse, que as empresas fossem lá produzir, para gerar empregos lá, para gerar renda lá. Então, por mais que parte desse lucro venha remetido aqui para o Brasil, você está gerando uma parte de empregos ali nos Estados Unidos. Então, por mais que tenha toda essa vontade de fomentar a indústria nacional, eles também querem atrair alguns países a fazer a planta produtiva lá, como foi o caso da Gerdau. A Gerdau já tem planta nos Estados Unidos há algum tempo e tem como mercado consumidor os próprios Estados Unidos. Mas vamos seguir aqui para ver quem que perde aqui no Brasil. A CSN exporta 20% do volume da produção para os Estados Unidos e isso representa 15% da receita. De todas, ela é a mais prejudicada. Das 3 mais conhecidas, ela é a que sai perdendo. E o setor siderúrgico como um todo acaba perdendo mercado, porque pode enfrentar aí queda na demanda e nos preços. Então, a gente vê que tem uma série de desencadeamentos da tarifa do aço, que eu tentei falar rápido, né, ficou um pouquinho corrido, mas a gente vê que tem uma série de desencadeamentos que podem vir disso, que às vezes a gente nem pensa. Por exemplo, as retaliações podem começar a afetar outros setores dos Estados Unidos, as montadoras já estão pensando nesse impacto, já estão medindo esse impacto. Então, a gente precisa pensar nisso realmente de uma forma ampla para entender, né, quem que Donald Trump está querendo favorecer, quem que ele está querendo proteger com isso e como funciona para que a gente consiga discutir isso com mais profundidade. Débora, vamos chamar a nossa audiência agora para a aula que vai acontecer amanhã, quinta-feira, aí, que é a nossa aula aberta, a Vingança dos Humilhados. E a gente tem, então, que são mais de 3.000 alunos e alunas que já estão matriculados no curso Repensando o Brasil, a primeira pós-graduação em parceria com a FESP, que é uma instituição de ensino aí muito tradicional no Brasil. E a gente está com parceria com ela para oferecer essa pós completamente nova. Olha só o time que vai estar junto com vocês aí nessa pós. Ó. Marilena Chauí, Muniz Sodré, o Ladislau Dalbro, o Lindener, Renato Giannini, José Souza, muito mais gente. Da área de Sociologia, História e Política. Então, gente, façam parte, ajudem a gente aí, se vocês ficarem interessados, façam parte aí também dessa comunidade que vai ser maravilhosa aí, porque amanhã é a última oportunidade para vocês entrarem na primeira turma. Então, clica agora em iclmercado.com.br, já se inscreve na pós e amanhã ainda tem a oportunidade aí para você se inscrever e se matricular na primeira turma, obviamente aí com algumas garantias, algumas condições especiais. Então, gente, imperdível. E agora vocês ficam aí na sequência com o Rolê ICL, nossos vizinhos de cima já prontos para receber vocês. Hoje, Roberta Garcia e Guga Noblar, vocês estão em mais do que excelente companhia e amanhã a gente volta para tratar os principais assuntos do dia com vocês. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. As elites brasileiras trabalharam ano após ano para levar o povo mais pobre do nosso país à autodestruição, ao caos, ao empobrecimento e à radicalização política completa. Os episódios do Homem-Bomba em Brasília ou do 8 de janeiro não foram à toa. As constantes humilhações impostas e a impossibilidade de sair de uma condição subhumana levaram essas pessoas a ter esse comportamento de autodestruição e de destruição. Afinal, o que impede quem já não tem nada a perder? Quer entender melhor como isso acontece? Então você precisa se inscrever agora para participar da aula magna aberta que eu, juntamente com Renato Giannini Ribeiro, daremos para o ICL. A Vingança dos Humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. E essa aula será no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, todos os canais do ICL.